Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é meu aluno de Direito da Faculdade Serra Dourada. Em especial aos alunos de Teoria Geral de Direito do professor Emílio, tá? Nós iremos agora iniciar mais um novo assunto, correto? Nós iremos falar agora sobre o ordenamento jurídico. Nós finalizamos nossa matéria anterior sobre hermenêutica jurídica, correto? E vamos agora iniciar nosso penúltimo assunto desse semestre, tá? Nós iremos falar sobre ordenamento jurídico, em especial, o ordenamento jurídico na visão de Hans Kelsen e Norberto Bobbio, ok? Então vamos lá, vamos dar início a esse assunto, que por sinal é primordial e interessantíssimo para a nossa carreira, correto? Vamos lá, ordenamento jurídico. Quando nós falamos em ordenamento jurídico, já pensamos logo em direito. Correto? Então, o direito se refere ao quê? Às normas jurídicas, correto? Mas na prática jurídica, elas nunca são encontradas isoladamente. Ou seja, o operador de direito, o jurista, na sua totalidade, ele não pode somente se basear na norma jurídica, correto? Então, a norma jurídica não é um instrumento único do nosso ordenamento jurídico, correto? O direito não é composto apenas de normas. Sabemos disso e estudamos de forma exaustiva nas aulas anteriores. Podemos citar aqui rapidamente sobre as fontes do direito. Costumes, analogias, princípios gerais, ok? As jurisprudências, as doutrinas e assim por diante. Pelo contrário, nos tempos modernos e contemporâneos que vivemos, os estados legislam se valendo de uma infinidade de normas jurídicas. Não se pode imaginar que em nenhuma sociedade atual e contemporânea o direito pudesse ser reduzido a apenas uma norma. Por isso, é muito importante uma etapa de estudo jurídico deve se devotar a compreender o conjunto dessas normas jurídicas. Correto? Então, o Estado legislador, tá? Em uma sociedade atual, não se pode se basear somente na norma jurídica, ok? Diante dessa ênfase, do que acabamos de falar, o Estado arrogando-se para eles o monopólio da legislação. Ou seja, nos tempos modernos, certo? Temos o Estado, certo? Como monopolizador de legislar, ou seja, do julgamento e da força física. Também os assuntos considerados jurídicos passaram a ser aqueles que o Estado assim entendesse. Então, o Estado é detentor, o Estado tem o poder de legislar, de julgar, ou até mesmo de usar de força física para que as suas normas, assim, feitas, criadas, possam ser respeitadas, certo? E obedecidas, correto? Porém, somente são normas jurídicas provenientes das fontes estatais. Vamos lá? Repetindo. Se o Estado ele tem o monopólio de legislar, subtende-se então que as normas jurídicas são provenientes das fontes estatais. O conjunto dessas normas fornece ao jurista médio a sua técnica cotidiana. Correto? Então, só que para Hans Kelsen, ele entende o seguinte: quanto à estrutura do ordenamento jurídico, sendo o ordenamento jurídico visto como um sistema, certo? Há entendimento que lhe atribui caráter lógico formal, defendendo que as normas formam um sistema pela concatenação lógica das proposições jurídicas, descrito o quê? Pela ciência do direito. Correto? Então, Kelsen entende que o ordenamento jurídico, visto como sistema, certo? Possui um caráter lógico formal. Sabemos, quando nós estudamos sobre a interpretação lógica, é aquilo que a norma, de forma clara, quer nos dizer. A questão da formalidade, como ela surge através do Estado, né? Então, as normas jurídicas formam um conjunto lógico das proposições jurídicas criadas por quem? Pela ciência do direito.
correto? Só que, voltemos um pouco agora aos primórdios, né, ao surgimento das normas jurídicas. Em especial, como estudamos em aula passada, a Revolução Burguesa, certo? Então, a Revolução Burguesa, em especial a Revolução Francesa, foi uma grande precursora das normas jurídicas. Correto? Por quê? As revoluções liberais, burguesas liberais do século XVIII, são um exemplo muito claro dessa construção de conjunto ordenado dessas normas. Lembremos que na época, antes mesmo de haver a Revolução burguesa liberal, o Estado vivia num tempo do quê? Absolutismo. Ou seja, os monarcas, eles legislavam do modo mais contraditório possível, dando e negando mais diversos privilégios. Ou seja, o monarca, ele era detentor de tudo. Ele que legislava, ele que julgava, ele que defendia, ele que sentenciava. Correto? Então, ele era o centro. Ele era o monopólio, ele era tudo. O rei era tudo no Estado absolutista. Então, contra essas tais legislações absolutistas, que eram por muitas vezes casualísticas, as revoluções burguesas exigiram normas universais, de amplitude bem maior, que fossem emanadas dos poderes legislativos. Olha aí. Que fossem emanadas dos poderes legislativos, por meio de regras previamente estabelecidas. Ou seja, não advém mais do rei, não advém mais do Estado absolutista. Correto? E sim de poderes legislativos, com as suas regras já pré-estabelecidas, a fim de criar essas normas. Correto? Então, a partir daí, consolidou-se definitivamente a ideia de que o direito deve encontrar um conjunto de normas jurídicas, ou seja, um todo coerente. Nada de arbitrariedade, nada de algo ilógico, principalmente, tá? Tendo em vista que na época do absolutismo, o rei, como detentor, como Estado, ele era propriamente o Estado, ele que mandava, ele que desmandava, ele fazia tudo, entendeu? Os julgamentos, por muitas vezes, eram arbitrários, era conforme a sua própria vontade, ok? Então, deve-se destacar a concepção do ordenamento jurídico como um sistema o quê? Unitário. Ou seja, repertório de estruturas envolvidas com um princípio que organiza e mantém o conjunto como todo o harmônico. Como todo harmônico. Só que, para Kelsen, esse princípio unificador, onde o direito, onde as normas têm que ser um sistema unitário, ele diz o seguinte, que esse princípio unificador seria uma norma fundamental, pressuposta, ou seja, isto é, a norma de escalão superior, sendo o fundamento da validade de todo o ordenamento jurídico. Ou seja, através de uma norma superior, que são emanadas todas as outras leis. Correto? Então, segundo Kelsen, vamos definir o que é norma fundamental. Norma fundamental é aquela baseada na coerção. Sabemos que Kelsen, ele fala e ele preconiza que a norma, que o direito é um conjunto de normas, essas normas são imperativas e coercitivas, certo? A fim de que tenha a função de controle social. Então, a norma fundamental, ela é baseada na coerção, é ficcionalmente pressuposta. Sua função é validar todas as normas de um sistema. Ou seja, só existe uma norma fundamental, e esta fornece validade a todo o ordenamento jurídico. E também é fonte de todas as outras normas. Permite que o aplicador de direito interprete a validade das normas em um campo de significação, não contraditória. É pressuposta em termos de eficácia, essa norma fundamental,
Então ela precisa ser válida e a sua escolha não é arbitrária. E depende necessariamente da eficácia. Ou seja, para que venha surtir os seus efeitos legais. Correto? Então, Kelsen ele entende que para que esse sistema seja unitário, ele é necessário que haja uma norma fundamental e que através dela todas as outras leis são criadas. Ou seja, uma norma superior que aí, através dela surgem as normas inferiores. Correto? Os pensadores de direito, em geral, se põem a refletir de outro modo a respeito da coerência do ordenamento jurídico. Correto? Porém, Kelsen é quem responde com o melhor acerto a esse imperativo técnico do novo tempo. Certo? Sabemos que Kelsen ele é positivista e ele rege em sua doutrina que a norma é a premissa primordial do ordenamento jurídico. Correto? E o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, ele é positivista e dogmático. Uma vez dogmático, porque a ciência não pode ser questionável, no caso, a ciência do direito. Correto? Então, diante do que foi narrado, diante de tudo aquilo que eu acabei de falar, concluímos que parte como regra geral, o ordenamento jurídico é a terminologia utilizada como sinônimo de quê? Do direito positivo. Volto a repetir, volto a frisar. O nosso direito é positivista. Nós temos um ordenamento positivista. Ou seja, o nosso ordenamento jurídico é direito positivo. Certo? Então, pensemos, nesse sentido, quando nós referimos ao nosso ordenamento em especial, ou seja, o ordenamento civil brasileiro, as normas do direito civil de nosso país, correto? Sobre este diapasão, entrego todas as normas jurídicas legislativas, judiciais, consuetudinárias e convencionais. Correto? Então, a partir disso, do direito positivo, que as normas jurídicas se ordenam, certo? Surgem, correto? E podemos dizer que o ordenamento jurídico é o sinônimo, e direito positivo são sinônimos, certo? Ressalta-se que o ordenamento é o próprio direito positivo, organizado de forma de quê? De pirâmide. Vamos lá? Vamos lembrar sobre a pirâmide de Kelsen, né? Onde o topo, em regra, quem é o topo da nossa pirâmide normativa? A nossa Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é a nossa lei maior. Repetindo mais uma vez. Volto a frisar e volto a destacar mais uma vez. O nosso ordenamento é o direito positivo, correto? Organizado de forma de pirâmide. Pirâmide que podemos destacar que no topo está o quem? A Constituição Federal, a nossa Carta Magna, que é a nossa lei maior, né? Aí vem em seguida as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos, resoluções, decretos e provimentos, tá? As normas convencionais em geral. Então, essa ordem que eu acabei de falar é o que rege, certo? O nosso ordenamento jurídico, o nosso direito positivo, ok? Então, a posição de Kelsen quanto a isso, até se chegar à norma constitucional, no ápice da pirâmide, estamos perante o que? A norma fundamental. Então, para Kelsen, a norma fundamental é o que para nós? A nossa Constituição, correto?
Então, Kelsen entende que a norma maior, no nosso caso, é a nossa Constituição Federal. É a partir dela que todas as outras normas são geradas. Ou seja, uma vez que a norma, uma lei, ela é criada, ela vai ser criada, os legisladores vão legislar para a criação de uma determinada lei, se essa lei for de contra a Constituição Federal, ela praticamente não chega nem a nascer. Ela sequer chega a ir para a plenária para a votação. Por quê? Porque fere a Constituição Federal. Esta com a nossa lei maior. E para Kelsen, chamada de norma fundamental. Ok? Diante disso, para alguns autores, muitos por sinais, essa identidade, entre o ordenamento jurídico e o direito positivo é insuficiente. Porque no ordenamento jurídico pode haver muito mais do que normas emanadas do Estado. Correto? Ou seja, para muitos doutrinadores, eles falam, né? E eles sempre comentam que, e muitos defendem, que o ordenamento jurídico não é somente dotado das normas que são emanadas do Estado. Correto? Existem outros tipos de normas, podemos dizer assim, outros tipos de regras, podemos melhor falar, entendeu? Que serve de parâmetro, ou até mesmo de tese, ou de instrumento para o trabalho do operador do direito. Só que, para fins didáticos, para nós que estamos ensinando você, e você que está na academia, estudando, é melhor que você entenda como uma maioria, conforme aqui exposto. Ou seja, conceito próximo derivado do ordenamento jurídico é o quê? É o de ordem jurídica. Correto? Então, quando nós falamos de ordem, de ordenamento jurídico, falamos de normas. E normas é direito o quê? Positivo. Correto? Beleza? Então, no nosso próximo vídeo, nós iremos falar o ordenamento jurídico segundo Hans Kelsen. O que Hans Kelsen pensa verdadeiramente sobre o ordenamento jurídico? Ok? Forte abraço a todos. Tchau.